Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou dedicar essa nossa última semana de 2020 a falar sobre o que nos aguarda 2021. Eu vou apresentar para vocês a leitura, que é a tirada da mandala astrológica, tá? A mandala astrológica, ela segue as casas da astrologia. Então, são, portanto, 12 casas. E para essas casas, nós tiramos um arcano maior, seguido de um arcano menor, e fazemos a interpretação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, não vou mostrar a tiragem toda, que é praticamente necessária uma mesa grande para fazer o círculo das 12 casas astrológicas, mas eu vou mostrar à medida que a gente fala sobre a casa. A primeira casa astrológica, ela diz respeito à identidade, e como essa tiragem é para nós brasileiros, é a identidade do povo brasileiro. Nossa vitalidade, nossa aparência, nosso temperamento, a nossa personalidade. É disso que se trata a casa 1, tá? E para ela nós tiramos o arcano maior 11. Lembrando sempre que o arcano maior é como se fosse uma grande lanterna, né, que vai influenciar a casa. Então, como 11, nós temos uma situação aí de tensão. Nós, brasileiros, estamos nos submetendo a uma série de restrições, a uma série de legislações, a uma série de obstáculos, né, de coisas boas e coisas ruins também. E essa situação de tensão, ela pode, de certa forma, se intensificar, né? E ao se intensificar, nós corremos o risco de jogar tudo para o ar, né? Ou seja, de nos manifestarmos violentamente contra tudo isso que nós estamos sofrendo já, né, desde 2020. Então, 2021 ainda nos fala que teremos aí situações que vão exigir, né, muito controle, muita diplomacia, né, para que a gente não exploda, né, não jogue fora, não coloque para fora nosso instinto animal. Aí, esse arcano maior, ele é seguido pelo arcano menor 34, que é um arcano que nos fala de uma certa novidade que vem para fazer com que a gente consiga nos desenvolvermos, né? Seguirmos adiante, percorrermos nosso caminho de fato. Só que essa novidade, ela chega a partir do segundo semestre de 2021. Então nós temos todo um primeiro semestre ainda de muita atenção, de muito cuidado, de muito tato com as coisas. Precisamos ter um temperamento de paciência, né? Mas a novidade, a libertação de toda esse sistema de tensão, ele aparece a partir do segundo semestre, julho, agosto de 2021. Ele vai, né, nos dar alento. Aí eu peguei uma outra carta menor, né, para
saber de que forma, né, essa novidade vai ser vista, vai ser acolhida. Então é uma coisa pequena, ela começa pequeno, mas a tendência é de crescer e de nos ser e de nos trazer resultados aí muito positivos, né? Eu posso imaginar que aqui poderia ser como exemplo a vacinação, né? Que traz um certo alívio, uma certa liberdade, e a gente sabe que essa vacinação vai aos poucos, né? Somos muitos, então as etapas, as fases, mas o que a 37 nos diz é que a gente vai conseguir chegar na meta, que é vacinar o maior número de pessoas possíveis, né? E é isso que vai fazer com que o crescimento, inclusive econômico, retorne. Então, a partir de julho, né, agosto, é que as coisas começam de fato a melhorar. Primeiro semestre de 2021, atenção, ainda estamos nessa situação tensa e precisamos ter paciência para que a gente consiga sair dela. A casa 2, ela vai falar das finanças, das posses, da parte do dinheiro, né? Como é que está essa situação financeira. E a energia que foca a casa 2 é a energia da 10, dos altos e baixos, né? A energia da mudança. Ainda para 2021 nós teremos mudanças ligado a esse aspecto. Então isso significa, se eu estou numa situação boa, financeiramente falando, eu preciso ter cuidado, porque pode vir uma reviravolta e eu preciso então lançar mão desses recursos que eu tenho agora, né? A mesma coisa se dá se eu não tenho recursos agora, se eu não tenho economia. 2021 traz a chance de eu gerar receita, e isso é muito bom. Aí eu trouxe, né, peguei um outro arcano, aqui é o arcano 51, que nos fala da necessidade de termos pessoas aconselhando a nossa parte financeira. Ou seja, se você tem aí algum dinheiro para investir, né, coisa difícil hoje em dia, mas nada é impossível. Se você tiver, faça os investimentos com a orientação de algum tipo de especialista, tá? A energia da 51, ela também fala da necessidade de controle nas contas, né? Então aí, por exemplo, né, você pode também ter a ajuda de pessoas gabaritadas que ajudarão a fazer a economia que você precisará fazer. A gente pode ter mudanças, eu não sei como, né? Mudanças de impostos ou de taxações, enfim. Isso aqui pode aparecer. Existe uma possibilidade da história do auxílio emergencial voltar aqui de alguma forma. Talvez não com esse nome, não da forma como ele foi, mas existe, tá? A energia que segue a energia 51 é a energia 40, que nos diz, né, da possibilidade de parcerias. Então, os nossos recursos financeiros, a nossa renda, ela pode melhorar por meio de cooperativas, por meio de parcerias. A gente entra em 2021 em um ano
em que o coletivo é muito importante, né? Então, nós vamos falar um pouquinho também dessa casa 2, olhando para a casa 6. Depois nós vamos falar da casa 6. A casa 6 quem rege é o Papa. E a casa 6 está ligada ao trabalho, tá? E exatamente, o Papa é o profissional. Então, parece que a gente vai ter uma melhora em termos dos empregos, da oferta, né? E isso é bom, é saudável, é esperado, desejado que ocorra. Mas a gente vai falar um pouquinho dessa casa 6, tá bom? Eu continuo nos outros vídeos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui a leitura astrológica para 2021. Agora nós vamos falar da casa 3, que está ligado àquilo que nós sabemos, né? Como nós nos expressamos, seja por escrito, seja oralmente, os nossos estudos iniciais, né? Porque os estudos superiores estão lá na casa 9, o nosso ambiente, tá? Então, a carta que rege essa casa é o 4 e é uma carta de trabalho, de objetividade, é uma carta que fala em planejamento também, né? Então é necessário que a gente pense antes de falar, é necessário que a gente estude, vai ser necessário. Então, atualização do conhecimento que você já possui, seja no nível profissional, seja em que nível for, vai ser importante, né? E aliado à energia do 4, nós temos o arcano menor 39, que é um arcano que fala de mudança. Bom, de qualquer maneira, tudo isso que for planejado, né, que for organizado por você para ser executado, ele vai ser executado, em princípio, com muito esforço, com muita dedicação. É necessária muita determinação para você conseguir chegar onde você quer chegar, tá? Mas vai conseguir, porque a energia da 39, ela fala em expansão, movida pelo nosso trabalho, pela nossa labuta, pela nossa persistência, tá? E atrelado à energia da 39, nós temos aqui a energia 49, que vai nos trazer outras possibilidades. Então, através desse estudo, através do planejamento, a gente vai conseguir não só ampliar o nosso campo, né, mas realmente duplicar as nossas possibilidades de concretização, de realização das nossas metas, né? Então é fundamental para 2021 tudo ser planejado, tudo ser estudado, para que a gente consiga, através do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa persistência, duplicar, não só realizar, mas duplicar, né, os nossos ganhos. Agora a gente vai para a casa 4, né, que fala da nossa vida doméstica, do nosso dia a dia, da nossa casa, do nosso emocional, né? E aí a gente está com a energia da 22. É um emocional abalado, né? Vai ser necessário, já vou pegar o arcano que vem a seguir, que é o 44, vai ser necessário um certo distanciamento das nossas mazelas, né, do nosso dia a dia, dos nossos
da nossa vida, do nosso cotidiano, para que a gente consiga perceber melhor o caminho das coisas, o rumo das coisas, né? A 22, ela fala no final de ciclo. Então, eu posso imaginar que, graças a Deus, a gente vai chegar esse ano 2020, né, que tem uma continuação ainda em 2021, tal como ele aconteceu, ele chega ao fim, né, graças a Deus. Então, existe a possibilidade, sim, do fim desta pandemia que nós estamos vivendo em meados do ano que vem. Maio, junho é quando a gente vai se dar conta de que essa batalha está sendo efetivamente vencida. No entanto, e aí, claro, né? Aí a 22 ela vai falar do retorno a uma aparente normalidade. Esse retorno é que não, as coisas não serão como foram antes, né? Então é muito provável que aqui a gente continue a ter na nossa casa. As pessoas que trabalham em home office continuem a trabalhar em home office, porque aqui esse retorno que seria eu retomo a minha vida profissional, só que a minha vida profissional não será como foi antes. Então, uma das alternativas que eu vejo é justamente essa. Eu comecei a trabalhar home office, a gente agora volta à tal normalidade, mas eu vou continuar trabalhando home office por algum tempo, ou por mais tempo do que era antes. Então, tem aí alguma coisa diferente nessa volta, tá? E essa volta, ela não se dá imediatamente ao fim da pandemia. Então, a gente fica de maio até agosto, setembro, numa sensação de caos mesmo, né? Não sei como eu vou voltar, como as coisas serão, né? Se serão como eram antes. Então, o nosso lado emocional pode estar aí abalado. E aí, a energia da 44, ela vai pedir justamente isso, né? Uma visão mais racional das coisas, um distanciamento maior, para que a gente consiga refletir objetivamente falando. E aí, ao tirar a outra carta, a carta que sai é a carta 24, que é exatamente a carta da casa, né, da qual estamos falando, né? As nossas estruturas, a nossa segurança emocional. Então, a 24 é uma carta que, além de definir coisas, ela executa. Isso é muito bom. Mas, como a energia da 22 é que está regendo essa casa, esse retorno à normalidade é que vai causar uma certa intranquilidade, né? Um certo desequilíbrio, porque é natural da 22, ela acontece dessa forma mesmo. O que é importante dentro dessa casa da qual estamos falando é a gente garantir os nossos afetos, né? E como a casa 4 fala da família, então você garantir os laços afetivos, né? Você se apoiar nesses laços afetivos, seja da família sanguínea ou seja daquela família que a gente escolhe, vai ser importante. É isso que vai lhe dar a segurança, né, necessária para você sentir, né, que tem aí um porto seguro para as suas coisas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dando continuidade à nossa tirada astrológica para o ano de 2021. Hoje vamos falar sobre a casa 5, que tem a ver com a afetividade. E aqui a gente tem o mundo, né, dentro da casa 5, influenciando a casa 5, nos dizendo que seremos a nossa afetividade, né, aquilo que nós criamos, e as nossas diversões, os nossos amores, enfim, né, afetividade. Casa 5 e casa 7, quando se fala em filhos, em amores, né, existe aí uma associação, mas os nossos sentimentos, eles estarão sendo influenciados pelo arcano 21, que é uma ótima carta, né? São os 4 elementos, são as 4 figuras apocalípticas, é a unicidade, né? Então é a inteireza. Então a gente vai conseguir se beneficiar desse arcano, dessa influência altamente positiva. Porque o que nós temos a seguir dentro dessa mesma carta é o arcano 71, que ele nos fala dessa necessidade, né? Estamos aí carentes de afeto, carentes de produção artística, né? Porque a produção artística também aqui é muito importante. E junto à carta 71 nós temos a 29, ou seja, nós estamos abertos, a nossa emoção, o nosso sentimento, ele precisa ser alimentado. E aí estamos abertos, né, a esse tipo de alimento, que é o que a carta 21 nos proporciona, de diversas formas. E uma das formas, né, presentes aqui na carta 71 é a da área do belo, da área da estética, da arte, né? Então, isso vai alimentar o nosso coração e vai nos propiciar conseguirmos criar com mais positividade, né? Trará resultados aí mais positivos. Vai ser fácil, né? Se a gente pensar nesse arcano, não será fácil, ainda teremos algumas restrições, a nossa necessidade emocional, necessidade afetiva, né? Não será contemplada assim tão imediatamente. Se a gente for pegar como exemplo o abraço, né? Muitos sentem essa necessidade de abraçar, de beijar, de expressar o seu sentimento através do abraço. Isso ainda vai demorar, tá? A energia da 29, ela fala dessa dificuldade que vai sendo controlada pouco a pouco, vai sendo dominada, mas ainda assim não conseguiremos externar a nossa afetividade como a gente gostaria. Bom, vamos falar sobre a casa 6, que é a casa do trabalho. Eu disse anteriormente, né, que falaríamos sobre ela. E aqui nós temos a energia do 5, que é uma energia ótima quando se trata da área de trabalho, porque é o próprio profissional liberal. Então, como é que estão, né, essa possibilidade de trabalho? Essas possibilidades. Pela 5 em si, ela fala positivamente, né, das pessoas se recolocando no mercado, mas ao mesmo tempo que ela traz essa indicação, ela traz a indicação do estudo. Então, as pessoas que aproveitaram 2020 para se atualizarem, com certeza terão mais chances em 2021. Como nós já falamos, né, que 2021 traz
como possibilidade de desenvolvimento o estudo, aproveitem para estudar, porque vocês terão aí a chance de estarem empregados, né? E aí, seguindo a 5, nós temos a 32, que é uma excelente carta, e também temos a energia do 7, né, que é da mudança mesmo, né? Então, essa mudança com relação ao trabalho, ela virá e ela será mais beneficiada, digamos assim, se você estiver ou fazendo um curso ou ter feito um curso. Mudança de profissão também pode acontecer, porque a gente teve aqui a energia do 7. Então, se você está numa área e está pensando em mudar, aproveite 2021, aproveite os primeiros meses de 2021 para fazer essa tentativa de mudança, né? Faz o curso. Então, graças a Deus, 2021 vai trazer oportunidades de trabalho. E assim vamos torcer para que isso aconteça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo aqui com a nossa leitura astrológica para 2021, nós estamos agora falando da casa 7, que é a casa do outro, da parceria, das relações, sejam relações afetivas, sejam relações profissionais, sócios, companheiros, enfim. E essa casa está sendo regida pelo arcano 20, que é o arcano da transformação, né? Então, temos nossas relações, estamos com as nossas relações sendo aí transformadas em 2021. A 20, ela fala, esse renascimento fala sobre, não que ele fale, mas ele está associado a Fênix. Então, nós temos aí a possibilidade de ver em 2021 nossos relacionamentos renascerem, né, como a Fênix. E aí nós temos o arcano menor que segue esse, é a energia 30. Esse renascimento, ele está altamente ligado à parte profissional, tá? Então, é um ano em que, de repente, você pode ter conhecidos ou amigos mesmo do passado voltando, ou voltando para ficar, ou voltando como intermediários, que serão pessoas importantes, significativas do ponto de vista profissional, em primeiro lugar, porque a 30, ela fala desse aspecto. E aliado à energia da 30, nós temos essa energia que é a energia que diz assim, olha, você terá sucesso nos empreendimentos que você fizer. E aqui, empreendimentos, sejam esses, nós estamos falando em relações, sejam de relações afetivas, né? Aqui em relações afetivas, com a 20, há possibilidade de pessoas que estão aí separadas, distanciadas, retomarem as suas relações, mas de um ponto de vista, de um ângulo diferente. E o que é que se tem, né, de tendência a partir dessa volta? Algo, uma estrutura de relacionamento que seja melhor do que foi anteriormente e com mais chances de sucesso. Aqui, por estarmos no ano 5, 2021 vai dar 5, existe a possibilidade de oficialização também de muitos relacionamentos, tá? Seja casamento, seja aquilo que você entenda por oficialização de uma relação. Bom, vamos para a casa 8, né? Que é a casa das transformações, né? Nessa casa a gente tem também a morte, a doença. Bom, vamos lá ver como é que tá esse lado para nós, né?
Então, nós estamos aqui com a energia 12 influenciando essa casa. É uma energia aí que nos diz que nós precisamos aceitar, né? Precisamos flexibilizar, saber que as coisas não serão do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, existe questões aí materiais, né, indicadas aqui pela energia da 12, sacrifícios materiais, e graças ao bom Deus, né, seguida pela 59, que vocês podem ver, né, é exatamente o oposto da 12. O personagem já está de pé. Então, existe sim algo que vem ajudar nessa nossa transformação, nessa nossa morte. E é a nossa morte mesmo, tá? Quando eu falo é a nossa morte, é porque nós deixamos para trás 2020, na verdade, vai fazer com que a gente deixe para trás uma parcela nossa definitivamente. E a gente vai perceber isso em 2021. Então, por exemplo, aqui eu posso ilustrar como, já que eu não posso mais abraçar as pessoas, eu passei, isso é um exemplo, eu passei a dizer muito mais para essas pessoas como elas são importantes ou o quanto elas são importantes para mim. Então, essa característica nova minha, ela vai permanecer. Então, quando eu digo uma parcela minha morre, então aquela parcela que ficava quieta, né, que não dizia o quão importantes as pessoas eram, isso aí morreu. Então, é o meu exemplo das pequenas mortes, né, das transformações pelas quais a gente passa quando estamos na casa 8. Aqui, lembrando, né, que uma das transformações está ligada ao material. Então, a gente sabe que o valor mais importante é a nossa vida, então tudo o resto é supérfluo. A gente aprende isso e aprende também que nós podemos influenciar a vida do outro. Em 2020 a gente aprendeu isso. Podemos ser transmissores do vírus sem ter os sintomas. Então eu me importo com o outro e é por isso que eu vou me precaver, vou usar máscara e aquelas coisas todas. Então, esse tipo de comportamento, ele vai permanecer ainda por algum tempo. Goste ou não, né? Às vezes a gente não gosta dessa máscara, mas é preciso usá-la. E as transformações que 2020 trouxe para nós, as internas, nós vamos perceber melhor em 2021, tá? Bom, vamos para outro vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à nossa leitura astrológica para 2021, vamos falar da casa 9, que é a casa dos nossos projetos, dos nossos planos para o futuro, da nossa ampliação de mente, ampliação dos horizontes. São os estudos superiores, né? São as grandes viagens também. Então, a energia da casa 9 está sendo regida pelo arcano 14, que é a busca pelo equilíbrio, na verdade, né? É uma energia de expansão, mas é uma expansão que se faz com o outro. Então, é bom a gente reforçar, né, essa questão. E a temperança, ela traz uma esperança de dias melhores, né, de recuperação, por conta da própria busca que fazemos, né, a busca pelo equilíbrio.
junto a ela estamos com a energia da 41, que aí são muitas coisas dentro de nós, muitos planos, né? Muitas ideias mesmo, né? De tentativas, né? Para concretizar, para expandir. E aí a energia da 58 que pede uma organização. Então, planos para o nosso futuro, eu quero me equilibrar, mas seja, aí a gente vai ter que pegar um caderninho e colocar assim, equilíbrio financeiro, o que é que eu preciso fazer para me equilibrar financeiramente? Quais são as minhas ideias com relação a essa proposta? Aí eu organizo tudo. Equilíbrio emocional. Né? O que é que eu preciso fazer para me equilibrar emocionalmente? Quais são as minhas ideias? Então eu vou fazer meditação, eu vou fazer ginástica, eu vou passear no parque. O que é que eu vou fazer em busca desse equilíbrio? E aí eu passo a organizar e a planejar. Então, a nossa expansão, a nossa realização de metas, ela será melhor executada, né? Nós teremos melhores resultados se fizermos mais ou menos desse jeito. Identificarmos o que eu preciso equilibrar, né? O que eu gostaria de fazer, como, e aí eu vou e me organizo, né? Seja lá, né, para a área que for. Aí nós temos a casa 10, que está ligada à nossa responsabilidade social, né? Está ligada a como as pessoas nos enxergam. E a casa 10 está sendo regida pelo arcano 19, que é o próprio arcano do social, né? Então é ele que vai falar da necessidade da colaboração, da cooperação, da parceria. Então a casa 10 não será mais a casa onde eu brilho sozinho, né? É o coletivo, é o grupo que vai brilhar. E eu, claro, terei uma voz dentro desse grupo, que é o que essa energia nos fala. Será importante, né, eu colocar para fora as minhas ideias, eu compartilhar. Então, rede social, por exemplo, é uma coisa que vai, né, estar ainda mais forte para 2021. E visando esse cenário, né, em que a realização ela não é, em primeiro lugar, uma realização individual, mas sim uma realização coletiva, onde eu me engajo num grupo, numa coletividade, eu exponho as minhas ideias, eu ajudo a estruturar esse grupo, e é aí que eu vou investir o meu tempo, o meu dinheiro, a minha energia, e é através dessa estratégia que, materialmente falando, eu também serei bem sucedido. Então, essa casa, ela vai nos colocar no coletivo, não tem por onde. Então, desde já eu digo para vocês, né? Vocês estão pensando profissionalmente falando, no coletivo. Então, busquem as cooperativas, busquem as parcerias, porque o coletivo é que vai ser visto, né? Como casa 10 é o reconhecimento, a reputação, é o coletivo que vai conseguir isso,
tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalizando a nossa tirada, a nossa leitura astrológica para 2021. A casa 11. Na casa 11 nós teremos as nossas amizades, as nossas proteções, as nossas esperanças, tá? E aí nós estamos com a energia do 9. A energia do 9, em termos de proteção, é uma proteção divina, com certeza, tá? O 9, toda essa personagem coberta desse jeito, ela diz pra gente, vá com cuidado, né? Observe, vá com cautela, e essa simbologia desse sol e esses raios dizem justamente isso, né? A proteção superior. Então, quando a gente pensa na casa 11, é para você observar quem são os seus amigos mesmo, né? É aquela coisa de identificar o joio do trigo, tá? Seguindo a influência do 9, nós temos a energia da 75, né? Que do ponto de vista da esperança, né? Da proteção divina, vai pedir uma atenção, ela reforça, né? Essa proteção, ela reforça a nossa observação dos amigos que temos. Não é aqui para não confiar nos amigos, né? Mas para observar, porque pode ser que você perceba que um amigo seu esteja necessitado. Ele não vai falar. É uma questão de percepção. E a ajuda, né? Ela terá que vir da sua parte. Essa ajuda pode ser uma ajuda material, pode ser uma ajuda emocional. Então é nesse sentido que a gente tem que observar os amigos, tá? Você vai, quando eu disse identificar o joio do trigo, identificar aqueles amigos que são mais propensos a serem mais verdadeiros, né, do que outros. E 2021 vai trazer amizades novas, né? A gente tem aqui a 36, amizades essas, né, conhecidos esses, que vai nos ajudar bastante no nosso dia a dia. Para quem estiver aí preocupado com as nossas proteções, né, é um ano para a gente se voltar mais para as questões de espiritualidade. Não estou falando aqui de religião, mas estou falando de espiritualidade. Cada um de nós vai encontrar, né, a forma de estar mais perto da espiritualidade. A casa 12 é a casa das provas, né? Uns dizem que é o nosso karma. Eu não gosto muito, né, de pensar na casa 12 como a casa do karma. Eu prefiro pensar na casa 12 como a casa da espiritualidade, como a casa das nossas provas, né? É assim que eu prefiro ver. E essa casa 12 está sendo influenciada pelo arcano 2, nada melhor, né, do que o mistério para influenciar a casa 12. Mas a casa 2, o arcano 2 é a nossa grande mãe, né? E aí eu recomendo vocês procurarem o vídeo que eu tenho falando sobre o arquétipo da sacerdotisa e o seu lado sombra também. Porque aqui, resumindo, como é casa 12, é a casa do oculto, é a casa que nós não temos conhecimento consciente. Então, é um ano em que o esoterismo, a espiritualidade, a intuição, né, estará muito em voga, muito em alta nesse ano.
E aí, né, seguindo o arcano 2, a gente tem a indecisão, né, arcano 28, e nós temos a energia 31 das limitações. Resumindo, nós teremos alguns sacrifícios ainda, algumas provas, né, pela frente. E para que a gente consiga passar por essas provas, por esses sacrifícios, a gente vai precisar, ao mesmo tempo, usarmos da nossa intuição, ao mesmo tempo termos flexibilidade para reorganizar a nossa agenda, a nossa rotina, e ter confiança, não esperar muito para decidir como agir, porque aqui essa carta ela nos fala, independente de você escolher o caminho A ou B, escolha, porque isso vai levar você adiante. O resultado é positivo, né? A energia da 2, ela vai enfatizar a necessidade de você se conhecer, tá? Então, como ela influencia a casa 12, eu diria que você precisa fazer aí um trabalho reflexivo para você não temer o desconhecido e resolver desvendar esse mistério que é a gente mesmo. Então, a sacerdotisa, o grande mistério somos nós. Então, nós temos que ter a coragem de nos desvendarmos. E a outra parte, né, da própria casa 12 é a vida espiritual. Então, como já foi indicado aqui em outras casas, 2021 é um ano para se cultivar a espiritualidade também. Então, seja você adepto de alguma religião ou não, é necessário se voltar para o desenvolvimento da sua espiritualidade. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura astrológica de 2021, uma leitura ampla, voltada, né, para todos nós. E caso vocês queiram uma leitura astrológica também individual para você, entre em contato, tá bom? Aí a gente faz a leitura. Os meus contatos estão lá no perfil, no Instagram e também no Facebook.